Fala, CrossFitters! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel. E eu, Rodrigo Rocha. Hoje trouxemos mais um convidado, Duzão da Fellow, que ó, conheço aí já tenho desde 2016, né, na nossa jornada. 2015. 2015. Então, o Du tem bastante história para contar. O Du é dono de boxe, o Du é programador, o Du é treinador. Então, ele mistura um pouquinho do que eu e o Rocha que a gente faz no dia a dia. Então, ele vai contar um pouquinho da história dele. A gente vai trocar um papo aí, vai bater um papo legal. Du, seja muito bem-vindo. Querido, muito obrigado, Rocha, muito obrigado, Léo, por estar me convidando para estar aqui. É uma honra mesmo, de coração, né, por todo esse tempo aí que a gente se conhece, né, a gente já conversou muito sobre negócios, né, conversou muito sobre, né, boxe, como gestar boxe, Bastante, bastante. e para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado aí por todas as menções. Ó, fiquei sabendo que a gente deu uma mentidinha aí, que a gente falou que o Du era atleta, mas você tá treinando pra caramba, né? Galera, que é o seguinte, como eu comecei tipo, a dar uma olhada para dentro do meu box e eu vi que eu gosto muito de treinar, gosto muito de fazer planilha, mas só que eu precisava tirar o pé. Aham. Assim, nunca fui um cara que estava sempre no campeonato, mas eu sempre gostei, né? Até mesmo esse Open aí eu cheguei para as quartas, né? Cheguei a classificar legal. E aí eu falei, meu, daqui para frente tem muita coisa acontecendo, eu preciso diminuir meu ritmo de treino para poder programar, para poder gestar meu box. E aí foi assim, eu tinha até pago a seletiva para poder É, eu ia fazer, perguntar se você ia. até pago a seletiva para fazer, mas eu acho que agora chegou o momento de eu olhar para dentro da minha caixinha ali e realmente cuidar dos meus alunos ali e cuidar de mais algumas outras coisas que tá aparecendo. E Isso eu, acontece também. Comigo aconteceu isso também em 2016 também, o último regional que a gente fez, lá em Dallas. Aí que também quando eu voltei também, lembro até hoje, fui treinar um dia sozinho no box, sabadão, meti 3 workouts na lousa lá sozinho, treinei, acabei no chão. Aí comecei a pensar, falei, cara, não tá dando mais, já tô forçando demais já. Mas é uma decisão meio dura, né? Porque a gente que gosta de competir, a gente que gosta de estar na arena e tal, é meio duro. Mas tem hora que você tem que seguir um caminhozinho, né? mas hoje você continua treinando planilha? Você faz? Como que é a sua rotina entre gerir, treinar, programar pro box, programar junto com esse trabalho que você faz com o Alberto, né? Como que é a sua rotina? Olha, você falou um negócio assim que fez muito sentido pra mim e eu tive uma reflexão sozinho, né? Você falou assim, ó, o Du faz várias coisas. Geralmente quem faz tudo não faz nada. É, não Não faz faz nada nada bem. bem. Exato. E aí foi onde eu falei assim, peraí, eu vou tirar o pé disso. Eu faço uma parte da planilha que eu gosto, que é a parte de core. Às vezes eu faço uma parte de endurance, eu gosto demais de correr, né? Que é um negócio que, não sei, me dá um prazer muito bom. Correr e nadar. Eu odeio correr. Correr e nadar é comigo mesmo. Então, assim, eu faço essa parte e comecei a ir pra sala, fazer treino de sala. Então, assim, já faz umas 3 semanas, eu acho, que eu tô fazendo sala, e meus alunos vêm fazer sala falando, pô, você vai treinar com a gente hoje? É Você vai ótimo. treinar com a gente hoje? Olha só, aluno novo, não sei o quê. E aí é legal. No começo, sério, eu fiquei meio constrangido, porque eu não gostaria que eles olhassem e vissem assim, puta, eu nunca vou conseguir fazer o que ele faz. Mas de uma certa forma tem gente que tá ali, pô, eu quero fazer o que ele faz. Vou Exatamente, é tentar isso que eu ia pegar ele falar. nesse ódio hoje. Quero ganhar do meu coach. Exato. E, cara, isso é tão louco, porque quando um aluno seu ganha de você, você consegue ter a percepção que o teu trabalho foi bem feito. Tem gente que acredita que quando o aluno ganha, é que ele roubou. Quando o aluno ganha, é porque ele não fez o que deveria ser feito, ou não pôs a carga que ele deveria ter feito. Gera um sentimento no cara de inveja, e Deus me livre de ter inveja dos meus alunos. Quero enaltecer eles aqui. Não, isso é surreal você tá falando isso, é muito massa, porque eu sempre falo pra todo mundo que eles têm que conhecer os treinos, né? Eu faço o treino do Rocha, eu treino de segunda, a sábado eu vou mentir, mas às vezes eu pulo o sábado. Segunda a sexta, mas eu treino regrado. Eu tenho minha turminha daqui das 6h30 da unidade 2, minha turminha das 6h30 da unidade 1. É sempre uma competição extremamente saudável. É sempre, toda vez, ou às vezes eu treino antes, a molecada já me manda no Instagram, Léo, fez em quanto? Eu falo, não, faz o seu que depois vocês me contam. E desde que eu comecei a fazer essa lousa faz uns 3 anos, eu tenho uma troca muito melhor com os meus alunos. Não sou programador, né? Acredito que vocês têm já também essa sensação de é o meu treino, então eles estão evoluindo, então é diferente, é melhor ainda.
mas eu gosto bastante de fazer esses treinos com os alunos. E eu também posso falar para o Rocha o tanto que é bom os treinos dele, né? Então acho que essa é uma das melhores visões. E eu também consegui acompanhar o professor na aula. Você vê o professor dando a aula para você, é diferente. E essa parte é muito louca porque quando você programa, você tem a percepção do planejamento. Você tenta colocar todos lá os princípios do treinamento dentro lá da periodização, do planejamento do grupo e tal. E quando você faz a aula, você consegue identificar realmente o quanto de volume, quanto de intensidade está sendo gerado, né? Então é engraçado que com os alunos, às vezes eu não treino um dia ou outro, falo, hoje o treino está difícil, você não treinou, né? Mas a gente consegue calcular melhor, né? Eu acho que tipo, faz muita diferença você chegar no final da semana e olhar para sua semana de treino e falar, puta, acertei aqui, aqui não foi tão legal, na próxima eu posso. Aí você coloca uma anotação, né? E falando sobre planejamento de treino, depois a gente vai entrar, mas isso é legal para os coaches que estão assistindo, né? Ter essa percepção, né? Os head coaches, os coaches, de realizar o seu treino. Muitas vezes você monta o seu treino, às vezes faz planilha de outra pessoa, mas e não faz a sua, né? Então é legal nesse sentido que a gente tá falando aí, é bem bacana. E eu dou nessa sua rotina. Quanto tempo você fica lá no box? Você acompanha os professores, a equipe? Como que é essa questão de liderança? Porque eu te conheço. Você sempre foi uma pessoa que teve a sua postura, você chega, representa. Como que é lá dentro do box? Como que é com seus alunos também da periodização de planilha? Como que é essa liderança sua lá dentro? Cara, assim, vou falar uma rotina minha de segunda-feira. Eu chego no box 4:30 da manhã. Caraca, 4:30 da manhã. Chego às 4:30 e às 5 horas eu dou personal para dois alunos que são você muito. tem personal 5 horas da manhã. Tenho, né? Que é o Caio e o Toshimi. O Caio é o cara que tem a chave do box. Eu Aham. falei aqui nos bastidores para eles que eu tenho um Cara, cara você tá com muito moral, hein, filho? que é melhor que sócio. O Caião chega cedo, faz café, acende as luzes, põe o treino na lousa. Cara, e a letra dele é muito boa, cara. Não dá pra Ribeirão não, cara? O cara é muito bom. Então, assim, ele dá um puta de um suporte ali pra gente ali, né? Então, é o seguinte, eu chego ali às 4:30 da manhã, dou aula das 5 às 6 de personal, que é uma aula super descontraída, então não é uma aula tensa. E aí eu começo a dar aula das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9. Aí eu emendo. Aí eu tenho uma janela das 9 horas da manhã até a meio-dia, que é onde eu como. Geralmente eu faço uma parte da planilha, que é a parte de Mas tudo força. você fica no box. Fico no box, Uhum. né? E depois eu dou aula da meio-dia a 1 e aí eu vou embora para casa almoçar. Depois eu volto Você à dava tarde. bastante aula, achei que você desse menos. Aí à tarde, na segunda-feira, eu dou as duas primeiras e a Camila dá as duas últimas. E aí a gente fica ali. Legal, legal. E, Odu, é, queria também entrar mais nesse assunto. O Du trabalhou agora na Copa Sur e bastante gente viu, mandou, até amigo meu que ele trabalha de judge, ele falou, caralho, Duzão tá lá na Copa Sur e tal. E como foi essa experiência? Qual foi seu trabalho lá? E qual que é a projeção aí pensando em games? Conta pra gente também toda essa parte de staff, de judge, de arena, pro games, pro Copa Sur. Cara, legal. O negócio é o seguinte, eu comecei a trabalhar junto com a galera que faz o evento da CrossFit aqui no Brasil em 2018, final de 2018, início de 2019. Então, assim, eu venho já há um bom tempo indo como voluntário lá nos eventos que a CrossFit fez, né? Eu acho que o único que eu não fui foi o regional que você foi, né? O Foi regional de de 2018. 2018 no Rio, né? Esse foi o regional que eu não fui, mas eu ajudei no Open, que teve uns anúncios do Open aqui. Teve em São Paulo. Teve em É São só Paulo. se cadastrar? Como que é? Pra quem quiser, É, tá ouvindo, quiser participar. é legal. Quem quiser ser voluntário, né, ali no Instagram do Copa Sur, ali sempre quando chega janeiro, fevereiro, eles abrem ali a inscrição para voluntário e você pode se inscrever. E lá tem uma aba lá que vai te mostrar o que você pode se identificar, como Judge, Staff, Security, tem várias opções lá. E aí você seleciona naquilo que você se identifica. Tem alguma coisa a ver que eu já ouvi falar, que eu não sei se é só no games, que você só consegue participar dessas áreas se você tem o level 1? Não, cara, é que é o seguinte, se eu não me engano, só eles dão preferência para Judge Ah, que tem o level 1 e o level 2. Se o cara tem level 3, eu acho que eles dão uma preferência pelo qual entendimento.
que o cara já entende um pouco de padrão de movimento, o cara já é mais desenvolto na área. Mas eu acredito que seja só para judge, tá? Um amigo meu que ele gosta dessa área, né, o Gibim, meu parceiro aí, ele gosta, ele pega as competições aqui de Ribeirão, e ele tava comentando que ele falou que pelo menos o Elite do Games é só level 2, que arbitra. Level 3. Level 3? Level 3. Ah, então é level 3. Só level 3. Nossa, então é bem selecionado, né? Porque É, o alto rendimento, né? Não pode ter erro, né, cara? Não pode ter dúvida e tem que ter a confiança. E o Tem que ter atleta confiança. também, e o atleta também que tá fazendo a competição, ele olha e fala assim, cara, o cara que tá aqui, ele se ele me deu um no rap, cara, eu não vou nem reclamar, né? Diferente que a gente vê em competição amadora, claro, né? A galera não tem esse entendimento, mas tem que ser um cara de alto nível mesmo. Às vezes tem até ex-atletas, assim, que não competem mais, o cara tem boxe, já vi já muito, já é bem legal, bem louco. E assim, aí lá você se inscreve no que você se identifica e você vai. Então, assim, nos últimos tempos, assim, eu acabei me aproximando demais do Yobst, né, que é o level 4 aqui do Brasil. Né, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele direto, graças ao Adri e o Kaká, que me abriram essa oportunidade. E aí eu colei nele e estou aprendendo tudo. Ele é o que da CrossFit? Ele é level 4 da CrossFit. Tá. Ele é o único level 4 aqui no Brasil, se eu não me engano. E ele hoje é o diretor de arena geral. Então, ele que manja tudo de evento dentro daquele quadrado preto. Da Copa Sur ele que manda. Ele é muito bom. Ele é responsável no Brasil pela Copa Sur. Ou é só na arena? Não, na Copa Sur aqui, porque... Ele que organiza, Isso, ele que é o responsável pelo evento. Isso, ele e mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas. Na parte de piso, de competição, ele é o responsável. Ele é o responsável. Então ali eu, né, tive a oportunidade de me aproximar dele e ele me ensinou basicamente tudo que eu sei sobre gestão de equipamento, gestão de material, gestão de prova, de como olhar, de como montar, de como ver o piso de competição acontecer. E aí, né, eu fui ganhando a confiança dele e hoje eu sou auxiliar dele ali dentro da arena, né? Vamos dizer um segundo diretor de arena. Eu ia perguntar, braço direito dele. É, o braço direito. Ali, até a galera acha que tem gente que fala que eu sou o segurança dele. Né? Mas não é, cara. tá. É Ali, sério né? ali, né, cara? Você tem que ficar sério, você não ficar de risadinha ali. Mas me fala uma coisa, qual que é a sua função? Como é que você realiza o seu trabalho lá? Como é que é, assim, no dia a dia? Você chega lá cedão, e aí tem um checklist das coisas que você tem que fazer, tal, é alguma coisa desse tipo? Lá é muito organizado, cara. Eu vou te falar, para tocar um evento desse, se você não tiver planejamento e organização, Deve ser demais, né? cara, você não faz o negócio acontecer no horário. Então lá a gente tem, desde o primeiro dia que a gente chega, a parte de receber os equipamentos, organizar os equipamentos, conferir os equipamentos, ver se estão todos aptos, né? E aí depois tem a parte da montagem da arena, onde você põe o piso, posiciona o rack, aí depois você faz a marcação do piso, aí você faz o posicionamento de patrocinador dentro da arena, aí você faz o flow da prova junto com o head judge e com o team, demo team, aí depois você faz o briefing para a galera, e assim, tem uma sequência de coisas assim que a gente vai fazendo. Fora a parte de organizar médico dentro da arena, organizar o pessoal da mídia dentro da arena, para que todo mundo consiga trabalhar e ninguém atrapalhar ninguém. Sim. Então, assim, é muito organizado. Então, tem todo um processo que você vem fazendo para dar aquele show que vocês viram do Copa Sul desse ano. Foi animal. E você começou a trabalhar, eu vi os seus vídeos com o Renatinho, foi na quarta, a Copa Sur começava na sexta, não, foi na quinta. O Copa Sul, eu cheguei lá na segunda-feira. Na segunda-feira a gente já começou ali, já dar os primeiros passinhos ali. Na quinta-feira a arena já estava pronta, com todos os materiais. E na quinta-feira à tarde foi feito o briefing para os atletas, né? E aí na sexta-feira de manhã começou o evento. Hoje o que eu já tive muita proposta de amigo, dono de boxe, Léo, vamos fazer um campeonato, vamos fazer um evento. Eu particularmente não gosto, por isso, porque você tem que ser perfeito para organizar. Um atraso, e a gente vê que essas competições não acontecem isso, né? É impressionante, o Games não atrasa nada, o Copa Sur, os outros, as semifinais, nada. E eu nunca quis organizar porque eu não gosto de trabalhar com nada que eu dependa daquele final de semana, sabe? Tipo assim, vamos supor, você vai fazer num lugar aberto, depende do tempo. Você programa o ano todo que uma coisa que não, às vezes não tem, você não está no controle, você se ferra. Mas nessas competições a gente vê que
a organização é surreal. E nada falha ali dentro. Mas acho que o grande segredo de competições grandes é como a própria CrossFit, né? Por ser uma modalidade americana, né? Tem uma hierarquia, né? Cada um tem a sua função. E cada função tem a sua importância. Não importa se é o segurança, se é o Judge Level 3, mas ele tem que ter, cada um tem a sua função. Então você consegue distribuir e ter a confiança de que tudo vai ser cumprido, né? E eu acho que esse que é o lance, você entregar para mais pessoas. Às vezes você não gosta de fazer uma competição, que a gente sabe que a gente vai ficar sobrecarregado, porque às vezes você não tem um braço de alguém que vai fazer, né? Então essas competições, cara, já participei já, então é surreal. Até teve um episódio que foi muito legal, falando assim, né, que a gente tá falando de competição de CrossFit, foi nos regionais de 2017, que foi em San Antônio. E aí, todos os eventos, aí foi quando teve o primeiro ano dos requeridos, o mínimo que tinha que fazer de repetições para você avançar. Se você não fizesse o mínimo, você era desclassificado, né? E eu lembro, na época, né, a Karime estava competindo e, cara, teve uma prova que tinha o Ring Muscle Up. E ela não consegue, ela não tem extensão total de cotovelo. Ela, fica um pouquinho dobrado. E, cara, começou a tomar no rap e tentava estender. E aí começou, né? Ring Muscle Up. Você começou a marcar demais a posição. Vai embora. Aí, beleza. Aí acabou a competição. Ela não conseguiu fazer, né, o requerido lá. Aí o cara chegou e falou, ó, eu preciso falar com vocês depois. Aí, será que aconteceu alguma coisa, né? E aí a gente ficou lá esperando. E aí o cara veio, tipo, a gente queria muito agradecer a sua presença. Ter você aqui no evento foi demais, tal, mas você sabe que tinha, e a gente já sabia que ela já tinha, a gente já sabia, tipo, tudo bem, aconteceu, mas o cara fez questão de ir lá, falou com a gente, perguntou se estava tudo bem, perguntou se tinha alguma dúvida, perguntou se eu, cara, não, a gente ficou tipo, obrigado, tal. Então, você vê, né, cara, a preocupação, né, pessoas responsáveis, e aí a coisa anda muito Mas eu bem, acho né, que cara? cada um que tá dentro dessas competições, tipo, não busca parte financeira nem nada. Eles têm o sentimento de estar fazendo, pô, tô fazendo um trabalho pro games, pro CrossFit. Então eu acho que todo mundo ali se sente importante, todo mundo faz, dá o seu melhor pelo pertencimento dali dentro. O legal, Rocha, de você ter trazido isso pra gente, é que é o seguinte, a gente quando vai estar lá pra gente montar um evento, né, realmente esse sentimento de pertencer, ele é gigante. Mas só que, cara, a gente trabalha com o sonho dos outros. Então a gente sabe que, né, no caso, o cara sabia que ali ele está lidando com o sonho dela, de estar ali naquele momento, que ali é o momento dela, mostra, reflete todo o esforço que ela teve do ano inteiro para se preparar para estar ali, e a gente não pode levar isso de qualquer modo. É um Entendeu? agradecimento, É um né, cara? agradecimento. A gente quer muito que o ano que vem ela volte e supere essa dificuldade dela Isso. e continue evoluindo. É até incrível que no Games, no final do evento, eles fazem a premiação dos melhores do WOD, né, de cada WOD, são os vencedores, e também eles premiam o espírito do CrossFit. É. O cara que tem o espírito do CrossFit, ele também, às vezes o cara não ganhou, às vezes o cara ficou, sei lá, em décimo, sei lá, ninguém Sim, conheceu a mais, maioria às vezes não né? ganha, Mas tá ali, cara. Então, assim, a gente tem muito esse sentimento, assim, de agradecer as pessoas de estarem ali, porque se eles não tivessem também, não teria evento. não teria evento, é. O Noah que já ganhou Ganhou, ano alguns passado anos, também. Ele é, gente, Tinha um parece a fair gente boa pra playzão, caramba. né? O cara que tava incentivando ali tudo, ele tem muito essa característica. Mas é o que a gente fala, né? Essa questão, né? Todo esporte tem que ter essas características, né? E o evento em si, ele traz esses pontos, né? Tanto que a gente fala, né? As competições, principalmente do CrossFit ali, oficial, são sempre pontos de virada, né? São sempre, ou seja, por movimentos novos que tá acontecendo, traz sempre um movimento novo, ou sempre traz uma direção para onde o esporte está correndo. Então agora, eu como uma pessoa que monta treino, planifico, eu preciso estar atento a esses movimentos novos agora que estão pedindo. Então você tem essa dinâmica, né, do evento, né, que a gente está falando, da competição em si, né. E a competição de CrossFit, cara, todas que eu participei, sempre, é o que você falou, perfeito, né. Imagina assim, a Copa Sur é um evento aqui da América Latina, mas games é surreal, é gigantesco, cara, é gigantesco. Aí é Master 35, 39, 40, 44, é todos os Master, é team, é time, é individual. Imagina, e todo não atrasa uma prova. Não atrasa uma prova, tudo acontece no horário e tudo tem cronograma. Lembra que eu participei 3 anos com a Cris?
Aí ela ficava lá num ponto, e aí eu lembro que era até, tipo assim, eu falava, ó, agora eu vou fazer meu treino, porque a gente tava na área de aquecimento, que era lá em cima. E ela saía com um carrinho. Então, tipo, o carrinho vinha e pegava elas e desciam. Só que eu tinha que ir correndo pra arena, né? Porque eu tinha que chegar lá antes dela, né? Então eu falava, agora que você já treinou, agora eu vou treinar. Então, assim, você vê que tem toda uma preparação pensando em todos os detalhes, cara, para que o negócio aconteça de forma Você fenomenal. foi pro Games, né? Foi. Você foi em 2016? Foi 16, 17, 18. Em 2016 eu tava lá em Madison lá. Madison não, foi em Carson, né? É. Foi em Esse ano é Carson. Madison de novo. Esse ano é Madison, né? É. Ano que vem Madison e depois muda de lugar. Então, assim, quando eu fui em Carson, eu fiquei impressionado com o tamanho. Cara, era um negócio gigantesco. É absurdo, né? Aquele Stadium Tennis lá Nossa. parece um caldeirão. Aquilo Aquele é animal. negócio é épico, irmão. Eu vi, foi o primeiro ano que o Matt Fraser ganhou. E, cara, ver as provas, ele ali tirando pau a pau ali com a galera, com o Ben Smith, com o Scott Pank, cara, foi esse um negócio que arrepiou. Surreal, né? Ali é surreal. Ali é E esse ano, conta pra gente. Vai estar onde? Lá. Vai estar na praia? Vai estar onde quando estiver rolando o Games? Nada. Esse ano, né, graças a Deus aí eu fui convidado para poder estar lá, né? Vou estar lá fazendo parte do Gear Team, né, do time de equipamento. E aí eu tô muito ansioso porque agora, né, eu ajudei a fazer os últimos 3 grandes aqui no Brasil, agora tá indo para lá e ver o negócio acontecer lá. Eu quero ter essa mesma sensação que você teve aí de ser um negócio, né, muito grande, né? De ver como o negócio funciona com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso, cara, eu tiro de lição para dentro do meu box. Aham. Que nem eu vou fazer um campeonato interno. Eu quero que meus alunos tenham a mesma sensação que os caras de lá têm também quando vai competir. Desde a parte da inscrição, desde a parte do kit. Que nem esse ano, para fazer inscrição, eu não falei para meus alunos ir lá na recepção. Montei um formulário online, Google Forms, lá bonitinho, Fellow Games 2023. Enviei para a galera tem que se inscrever por lá e tudo mais. Então, assim, eu quero também que eles vejam que eu também estou trazendo isso para eles, Sim, entendeu? essa visão. E isso deu muito certo, tá dando muito certo, entendeu? E olha que ali dentro do box eu não sou o cara que fomenta tanto a competição para os alunos ir para fora, mesmo conduzindo planilha de competidor, né? Lá dentro do meu box eu tenho uma área de sala e uma área destinada para a galera que faz planilha. Mas para a galera de sala, eu quero que eles tenham a sensação de estar como que eu posso te explicar? Em harmonia com os outros alunos. Eu quero É que extremamente importante. eu quero que eles tenham a sensação que tipo um ali está ajudando o outro e que um ali está sendo benéfico para a presença do outro. Mas para isso acontecer, precisa de um líder, mano. Não funciona em lugar que não tem alguém lá presente fazendo isso acontecer. Galera, vou dar só um gancho aqui, que a gente acabou de mudar a logo, mas não foi à toa. Tava na logo da Skill for All, que é um projeto que a gente vai lançar para vocês mês que vem. Então o Fê agora trocou, mas só para vocês não acharem que era algo que estava aí errado. Então o Skillcast voltou agora, mas Skill for All vai ser uma plataforma online com aulas de diversos professores, coaches, donos, vai ter aula para praticante também. Então, a gente vai deixar também o link desse podcast, mas voltando para o assunto, é só para vocês não estranharem essa troca. Continua. Cara, e em relação à liderança, né, o estado de liderança ali, é, hoje eu tô tentando dar um pouco menos de aula para eu poder exercer essa parte de liderança com mais afinco. Então a parte financeira deixei com a Camila, né, Camila, minha esposa, né, que está me ajudando nisso. Aham. Aí eu coloquei mais um coach para ajudar na parte de aula, né, que é o Gabriel, que veio recentemente para fazer parte do time. E agora eu tenho um pouco mais de tempo para eu fazer que essa liderança aconteça. Liderança com os coaches, né, de ajudar eles ali no que eles precisam, né, às vezes com suporte técnico, às vezes ali para a gente ajustar alguma coisa na aula, né, e também poder dar um suporte melhor para os meus alunos na parte de ajuste de treino, treinar junto com os alunos, às vezes ouvir alguma dor de algum aluno, que é muito aluno traz para a gente sugestão, que às vezes a gente tem que parar para ouvir, né, ó, putz, tá pondo muita corrida, ou tá pondo muito back squat, olha, precisa trocar o papel do banheiro é ruim. Então, assim, isso aí você tem que sentar com o aluno, cara, e você consegue exercer isso na hora que você tá ali em estado de comunidade com ele ali. Ô, Du, eu não sei se você conhece a minha empresa Skill Business, não sei se você sabe muito bem como ela funciona, mas tudo que a gente faz é para o dono ter isso que você está falando. Então, tipo assim,
tem partes, tem inúmeras tarefas, a gente falou isso no outro podcast, você qualquer um pode fazer, mas essa de estar lá dentro, estar no dia a dia com os alunos, é só o dono, é o head coach. Então o que que a gente faz? Gestão financeira, coisa que qualquer um pode fazer. A gente faz controle também de experimental, a gente manda mensagem, faz toda a parte de leads, a gente põe para eles planos no Tecnofit ou no CrossX, que é chato pra caramba. Se não tem recepcionista no box também, isso deve perder tempo. Justamente para os donos terem isso. Eu falo para eles, ó, o que que eu quero de vocês? Eu quero que vocês estejam lá dentro com seus alunos, vocês consigam dar o atendimento presencial, que isso só vocês vão conseguir dar, olhar, chamar pelo nome. E se você quiser, você pode tirar férias que a gente vai deixar tudo organizado. Mas é justamente isso para o dono ter essa liderança lá dentro. Eu falo, as funções chatas que vocês precisam fazer, que vocês não querem fazer financeiro, vocês não querem fazer o controle certinho do experimental, renovação, a gente faz. Mas vocês têm que estar lá dentro presente para o negócio funcionar. Então é justamente para ter essa comunicação com os alunos lá dentro. E é isso que a modalidade também pede, né? É, A gente fala muito sobre isso, né? A questão do líder e tal, mas assim, a modalidade ela pede a presença do ser humano, né? Da pessoa. Então, quando você é o dono e você consegue estar em harmonia, sem todas essas funções, óbvio, você tem mais tempo para estar ali no dia a dia. Então, você consegue estar, porque às vezes eu também dou aula em todos os horários. Eu procuro dar pelo menos uma aula, pelo menos em todos os horários. Então, eu dou aula de manhã, no almoço e à noite. Por quê? Eu preciso estar em contato com todos os meus alunos, né? exato. Porque eu sei que se eu der aula de manhã, provavelmente eu vou pegar esse horário da noite e vou fazer alguma outra coisa, que seja trabalhar numa planilha, que seja trabalhar no Excel, que seja trabalhar em qualquer coisa, mas talvez eu não vou estar lá na aula. Eu já estando dando aula, não, eu já estou lá, eu já consigo estar próximo dele. Então, você não ter muitas funções ajuda bastante. E tem que ter isso, né? A gente precisa estar em contato, porque é o dia a dia que vai trazendo as questões, né, para a gente poder resolver e poder estar perto mesmo. Eu acredito, bom, isso que vocês disseram são palavras-chave, são coisas chaves para que você consiga ter essa tranquilidade de poder, às vezes, fazer uma aula com o aluno, às vezes poder ter uma conversa mais amigável, né? Hoje, o que que eu fiz? Eu meio que tirei tudo da minha mão e fui delegando algumas coisas para as pessoas que eu confio. Então, hoje eu confio nos meus dois coaches ali, que trabalham comigo, e eu confio na minha mulher, né? Que eu, tipo, É, tem que confiar, né? Senão você dorme com o inimigo, brincadeira. Né? Você dorme ali, aí, pô, então essa comunicação é bacana. E o mais importante disso também, né? Que minha mulher trabalha comigo, que os meus alunos foram conquistando a confiança dela e hoje eles dão com ela da mesma forma que eles lidam comigo. Então, assim, eu senti que eu dei realmente uma desafogada Aham. para poder fazer isso. Mas foi também com muito estudo, lendo muito, parando de ficar só atrás da barra e levantando peso e ficando mais atrás do computador e estudando um pouco mais também para poder desenvolver essas áreas que muitos não dão a devida importância. sim, Né? sim. Eu acho bem importante isso. Eu não sou professor, mas eu tento sempre. Aqui, esse escritório aqui nosso, o estúdio do podcast, ele fica na unidade 2. Para Ribeirão Preto são 25 minutos. É coisa pra caramba, é longe pra caramba, mas eu faço questão de estar aqui, eu faço questão de treinar com os alunos. Eu fico pouco, eu não dou aula, mas eu faço sempre questão de ter, pelo menos, aqui eu treino pelo menos uma, duas vezes na semana, lá eu treino também com os meus alunos, então eu acho que esse lance de eu querer participar também, de estar com eles, é importante. E eu acho que de vocês, como coach, é mais ainda. Eu acho que os alunos têm mais admiração por vocês do que comigo por eu não ser professor. Mas eu acho que tem que ter isso. E você viu que é importante delegar. No começo a gente quer fazer tudo. Ah, eu quero segurar o dinheiro ali, eu quero ali, porque se eu contratar alguém na recepção, se eu contratar ali, eu vou estar apertando. Mas a gente. Sempre tá girando tudo em torno do dinheiro, né? É, É complicado, mas você tem que entender que quanto mais vai soltando, mais mais você vai apetite. respirando, e aí você consegue, às vezes, você solta uma coisa para uma pessoa fazer, e beleza, você vai auxiliar ela, mas ela que vai fazer. Mas esse auxílio que você dá já te dá uma ideia nova para você colocar, e a pessoa que está fazendo aquilo também traz uma ideia nova, e a coisa ela vai andando, né? Porque você precisa movimentar, né? Se você não movimenta, deixa que eu vou limpar o box. Agora que eu limpei, eu vou fazer a planilha. Agora chega uma hora que você não aguenta, cara. Não dura 6 meses, você Não dá. pifa. Não dá. Cara, o negócio é o seguinte, em 2017, uma das coisas que me abriu muito a cabeça para esse tipo de coisa, em 2017 eu tive o prazer de ter uma palestra presencial com o Ben Bergeron, né?
você pode ver que eu era um dinossauro do CrossFit. Ah, ele é Top. fera demais. Muito fera e assim, até aposentou, né? Passou tudo lá pro Cole Sager, né? Tocar lá pra ele lá. Ô, louco, não sabia dessa. Ele passou pro Cole Sager tocar o Comp Training, né? Que é a planilha de atletas dele. E o que ele falou lá, dentro da palestra dele? Ele falava muito sobre conexão entre você e seus alunos, você e seus clientes, que essa conexão que você gera com seus alunos, isso vai te trazer retorno financeiro. Você falou que às vezes roda tudo em cima do dinheiro, mas às vezes a conexão que você tem com o teu aluno vai fazer que o dinheiro venha. Sim. Eu demorei para entender, demorei muito, mas só que depois que eu entendi, as coisas começaram a fluir mais. Vou dar um exemplo básico para você. Eu tenho um aluno que faz placa de gesso. E numa aula ele estava me falando que ele pegou uns negócios para fazer, placa de gesso daqui, placa de gesso lá, beleza. Na aula da noite, teve um aluno que falou, pô, Du, acabei de construir minha casa, agora eu tenho que botar o gesso. Eu falei, ei, sabe o Du que treina de sábado, divide a barra? Pô, o cara tem uma empresa de gesso, conversa com o cara. E, pô, é mesmo? É, o cara aqui, ó, gera essa conexão. Aí, fecharam o negócio. Aí o Du da manhã veio e falou, pô, Du, obrigado por você ter me indicado. Pô, fechou um negócio com o cara lá, pô, legal. Deu 2 meses, o cara trouxe a mulher para treinar. É. A conexão que você gerou, o dinheiro veio. Você não precisou fazer nada. Então, assim, demorou para eu entender isso. Então, hoje, eu fico muito atento a esse tipo de conexão. Às vezes, um aluno me reclama de um negócio ali, de uma queixa. Às vezes, eu tenho um aluno que vai resolver a queixa dele. Então, eu tento fazer os dois conectar e eles virarem amigo ali. Comunidade, né? Comunidade. Comunidade, né, cara? Então, isso eu vejo muito legal. A gente trabalha bem o passo a passo nosso do experimental, né? Tanto para Burning Fox quanto para Skill Business. E eu falo isso para os meus professores. Você conhecer aquele aluno experimental na aula já é meio caminho andado justamente por isso. Vamos supor que nesse caso um deles era experimental, que o cara estava lá, que você sabia que ele trabalhava com placa de gesso. Naquele dia você já fechou um negócio para ele, o cara já ia fechar com você. Então você tem que conhecer a nossa modalidade, ela precisa desse contato humano, precisa dessa. Os professores têm que saber o nome, tem que saber a característica dele. Até eu brinco toda vez também, cara, pergunta se o cara, qual esporte o cara faz. O cara joga futebol. Se tem uma turma ali, você põe o cara no grupo naquele dia, naquele turma do futebol de quarta-feira, o cara vai fechar com você. Então você tem que ter essa conexão dos alunos, você tem que conhecer, tanto para eles gostarem mais do seu box, eles sentirem que lá dentro o dono conhece ele, conhece pelo nome, sabe da vida dele. Todo mundo tá lá dentro, ajuda ele, então é bem importante ter toda essa. Querendo ou não, o nosso esporte ele é diferente de uma academia, a gente gera conexão, tem que gerar conexão, as pessoas ficam lá dentro, lógico, o treino influencia, o atendimento influencia, o espaço influencia, mas muitos ali nunca vão sair porque é a galera dele, a turma dele, os professores já cuidam dele, então é É, importante. mas um exemplo disso, por exemplo, né? O Team Moema hoje, que era a antiga CrossFit Moema, a gente tá ali com 10 anos, né? São 10 anos, né? De box aberto. 11 anos, tá fazendo esse ano 11 anos. Cara, quantos namorados, filhos, tipo, amizades que hoje são. Todo final de semana um tá na casa do outro e conhecer aonde? No box, cara. No box. Claro, tem os seus amigos, mas assim, final de semana estão lá fulano. Então, assim, você vê que é isso, é uma comunidade muito forte, né, cara? E alunos que estão comigo há 11 anos, tenho bastante, é até legal isso. E ficam justamente por isso. Um cara podia sair, mas o cara, mano, pegou um carinho, gosta, tem amizade. Então, assim, até brinco com eles que eles têm responsabilidade com outros alunos também, né? Porque são os mais velhos, então, pô, tem que dar o exemplo e tal. E é bem legal. Então, assim, a modalidade, cara, não é uma Global Gym, né, cara? O cara vai treinar com o fonezinho dele, olha, treina um ano lá, não sabe o nome de ninguém, né? É outro, é diferente, né? É É, outro esquema. mas quanto tempo você demorou para sacar isso? Demora. Demora. Demora para você cair a ficha. Até mesmo em 2016, quando a gente abriu o box, no final do ano de 2016, eu trouxe como chama o cara lá do. Eu lembro. O cara é da Invictus, o Sundancer. Eu falei dele esses Eu dias. trouxe o Sundancer. O Sundancer veio no meu box. Você mesmo. Foi eu que trouxe o Sundancer para dar um workshop para meus alunos, tal, né? Eu trouxe ele. Forte pra Um caramba. monstro. E aí, na época, eu e meu ex-sócio tava falando com ele, pô, cara, como é que você desenvolve, né? Ele mostrou foto do box dele, ele mostrou a academia dele lá, como é que é, pô, com 250 alunos, tal, o ticket da academia na época dele era $450. Então, assim, paulada, né, meu? O cara gestando. E eu falei, cara, o que você faz? Ele falava assim, eu desperto
nos meus alunos o espírito de comunidade. Ele falou, tem aluno que me paga com verdura. Aí eu, tipo, como assim, irmão? Eu troco mensalidade por comida. Meu aluno vem, me traz comida, eu abato o valor da comida na mensalidade dele e ele, pô, faz assim. Tipo, na minha cabeça não, isso não fazia sentido, cara. Né? Você fica com a cabeça muito fechada, mas para ele era simples. Ele consumia comida, ele falava para os outros alunos que ele consumia a comida daquele aluno, aquela verdura, e outras pessoas compravam dele, e isso fazia que o cara tinha dinheiro para depois pagar ele. Cara, é muito smart. Mas pra gente é meio agressivo, né? Sim. Pra trocar por comida. Mas, cara, foi um negócio que depois, com o tempo, isso veio caindo na minha cabeça, eu vim amadurecendo essa ideia. E, pô, hoje não tem como você não fazer esse tipo de business com o seu aluno, né? De ajudar ele e ele vai te ajudar de uma certa forma. Não, no final das contas todo mundo ganha, né? Todo Exato, mundo ganha. win-win, né? É, Turma, vou fugir um pouquinho do assunto, que eu queria também pegar um ponto do Dudu junto com o Rocha, que eu queria saber como que você faz a periodização para os seus alunos de lousa, como que você trabalha esse planejamento, que eu queria, acho que a maioria que vai ver a gente é coach, né? E acredito que seria um tema com seu conhecimento também, que você começou no CrossFit em 2014? 2015. Não, você abriu a Fellow. A Fellow eu abri em 2016. Ah, tá. Em 2014, eu tava, se eu não me engano, estagiando na Ribeirão. Uhum. Uma parada assim. Tá, eu queria pegar esse ponto com você também de como que você faz a periodização para os seus alunos. Tá, legal. Cara, quer falar? Como Não, você não, faz? não. Manda ver, Vou manda falar? ver. O meu eu Cara, já falei já algumas não, vezes já. várias vezes, né? Cara, eu, assim, hoje eu vejo, eu tento abrir, eu sempre abro a programação anual. Hoje eu tento trabalhar da seguinte maneira: algumas épocas do ano são épocas que quebram a tua periodização. Vou dar um exemplo para você, final de ano. Cara, se você tiver uma periodização séria e você está acreditando que isso vai funcionar na época do Natal, Esquece. você vai ficar frustrado, cara. Então eu tento mais sazonal. Começo do ano, cara, eu trabalho muito a parte aeróbica, muito a parte de endurance. E ali eu vou trocando os estímulos até chegar no frio. A gente tá na época do frio, meus alunos estão fazendo muita força. Trabalhando uma série de força bem massa. Então, assim, eu trabalho o período base no frio, e aí na hora que vai chegando próximo do calor, eu vou trabalhando mais a parte aeróbica, de condicionamento, e na transição ali eu trabalho um pouco de resistência de força e volto de novo. Mas assim, eu deixo bem amplo, porque se eu fosse levar aos princípios da periodização, eu ia ficar muito frustrado. Muito aluno ia entrar no meio de uma periodização e falar, pô, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Ou não vai conseguir assistir o resultado. Então eu deixo amplo e vou modulando, né, conforme o decorrer do ano, sem falar também na quantidade de gente nova que entra. Uhum. E quando o cara entra novo e o cara entra cruzão, aí você tem mais um. Você separa a aula experimental ou não? Junto com a turma? Cara, não separo. Também não Né? separa. Não separo, eu deixo todo mundo junto, né? Mas só que eu já tenho algumas partes do treino que faz com que aquele aluno que está chegando se sinta um pouco mais à vontade de continuar com o resto da turma. Vou dar um exemplo para você. Às vezes na parte de força, eu tenho força de shoulder press. Eu sempre tenho algo no aquecimento que vai estimular o gesto motor do shoulder press. E quando o cara chegar na parte de força, ele já vai saber pelo menos manusear a barra do jeito correto. Então eu trabalho dessa maneira. Para depois, na hora do treino, eu conseguir colocar algo para ele que ele consiga executar sem grande esforço mental, para que ele não se sinta perdido. E ele consiga tocar o treino dele até o fim. Bom, você lá em São Paulo que não tem muito. É sempre frio. Você também tem essa ideia de mudança de. Não, na verdade, assim, a gente tenta seguir o planejamento, né? Que é o que a gente fala, né? Existe na montagem de treino, existe a periodização e existe o planejamento. São coisas diferentes, né? Geralmente a periodização, ela tá mais ligada ao atleta, né? Ela tá ligada porque a periodização, ela tem um começo, meio e fim, ela é mais específica, ela tem isso, você tem picos quando você fala de periodização, você tem pico de performance, né? Então eu preciso chegar na Copa Sur com o melhor do meu rendimento, né? Então a periodização vai te levar a isso. Já no grupo, a gente trabalha muito mais próximo do planejamento,
né? Então a gente tenta analisar. Então eu sempre, todos esses anos de CrossFit Eu queria Moema, fazer uma cortada disso que você sim, falou. Os atletas de alto nível, quando eles vão para, não sei, pensando no Kaique, esse pessoal que classificou agora para a Copa Sur, eles não estão no auge porque o planejamento é o Games, não é? não, Não, não. estão tipo uns 80%. Mudou. Não, mudou muito. Porque o que acontece? Falando a mim do que eu, né? Antigamente, eu até fiz um curso do Competitors Curse com o Spiller e com o Matt Chan, Eu tava né? no grupo com você. Eu não lembro, mas eu tava. A gente estava no Rio? Tava. Então, a gente fez junto. E uma coisa que ele falou na época era justamente isso. Antes, os atletas, eles já, naquela época, quando a gente fez o curso, eles treinavam já pensando nos games. Porque eles sabiam que eles iam classificar. Então, a periodização era para os games. Quando começou a ficar muito competitivo, o cara falou, cara, se eu não ir bem no Open, eu não vou classificar. Então ele começou a periodizar para o Open. Então hoje, o esporte, você vai ter múltiplos picos, né? Então isso já começou a acontecer, na verdade, há muito tempo, né? Na literatura do treinamento esportivo há muito tempo, mas hoje você tem diversos picos durante o ano. Ele pode competir uma competição, não no seu melhor rendimento, mas ele está num pequeno pico, ele já está. Porque senão ele não classifica. Não tem como. Imagina, você vai fazer uma Copa Sur pensando nos games, sendo que você vai encontrar. Acabou de ter o Gui Malheiros, né, cara? Que todo mundo era o Gui e mais um. Por uma fatalidade ou por uma prova, enfim. O mérito dos outros também, claro. Ele não classificou, né? Então vamos supor que se ele já estivesse pensando no games, ele já tinha caído do cavalo ali, né? Sim. Então, não. Hoje você tem múltiplos picos durante o ano. Então a periodização, ela vai. Primeiro ponto da periodização do atleta, você primeiro vai sentar com ele, né? Conversar. Vocês vão ver quais são as competições chaves do ano, né? Então, por exemplo, eu tenho um ano de trabalho. Vamos colocar de janeiro a dezembro que fica mais fácil da gente pensar. Eu tenho 3 competições. Então, quais são essas datas? Aí eu tenho que saber se essas competições elas têm qualifiers. Se tem, já são 6 competições e não 3. Você entende? Então é por isso que às vezes a gente bate o pé muito pro cara não competir demais. Porque senão você fica meio perdido. Então, isso no lance da periodização. Já no planejamento do grupo, você vai identificar o seu grupo, né? Como que funciona o seu box. Toda vez que eu planejo para box, né? Então tem vários box que trabalham comigo. A primeira coisa que eu pergunto é: quantos alunos você atende por aula? Quais são os equipamentos que você tem? Qual é a característica do seu box? Entendeu? Porque aí eu dou um panorama de como é o meu trabalho e o cara fala, cara, me encaixo, né? Me encaixo, é legal, é isso que eu quero. Se não é, a gente muda alguma coisa para o cara, né? Então você individualiza um pouco. Então o planejamento do box. Então você tem de janeiro a dezembro. Aí cada um vai conhecendo os seus alunos, né? E eu já no começo do ano já gosto de trabalhar um pouco da base. Então volta das férias ali, cara. Eu sei que meus alunos eles gostam de viajar, eles viajam bastante e tal. Então já volto começo do ano, já volto bastante, trabalhando bastante fortalecimento e parte estrutural dentro do aquecimento. Então, cara, pode ver, os aquecimentos são mais estruturais, bastante core, tal, beleza. E aí depois aqui, quando a gente começa, a gente hoje, os meus alunos participam do Open, mas assim, da aula, né? A gente faz o Open ali, mas nada demais. E aí vai modificando durante o tempo, né? Na época do frio, eu tento fazer um mix mais assim, deixar os odds um pouquinho mais cardio, um pouquinho mais, porque o frio, a tendência da galera tá mais, né, não querer treinar. Então, se o cara sabe que ele vai treinar e com 5 minutos de treino ele já vai estar suando, então é mais fácil de tirar o cara. E no final do ano, ali depois de agosto pra frente, a gente tenta meio que trabalhar um geral, né, trabalhando bastante condicionamento, bastante força, pro cara começar a moldar um shape, né? A gente meio que não foca nisso, mas isso é um chamariz, né? Final do ano chegando, eu brinco bastante com meus alunos, falo, ó, se quiser ir pro sul, tem que treinar, hein? Senão vai aqui pra Praia Grande e tal, né? Brinco assim, né? Tipo, por quê? Porque a galera se sente mais à vontade, então nessa época do ano a gente começa a puxar um pouquinho mais. Mas é como ele falou, cada lugar vai ter um pensamento diferente, né? Mas o mais importante é você ter esse planejamento, né? Que a gente comenta muito aqui, é sobre a galera que monta o treino para amanhã, né? Um dia Então antes. você como coach, você como head coach, você manda hoje à noite o treino para os caras fazerem amanhã, né?
E a gente dá risada, acha isso absurdo, porque a gente não faz isso, mas tem muita gente que faz isso, né? Cara, eu vou te falar um negócio. Você trouxe dois pontos bem amplos, assim, a parte do atleta de alto rendimento, né? Eu também fiz o curso do Competitors Training, que era muita gente, hoje você não vai lembrar. Não, mas era Era, bastante gente mesmo. era na Foi época, foi o Matt Chain, Eric O'Connor Olha o e o Chris Chris Spiller. Spiller, né? Que, bom, são três gigantes aí, Os 3 já foi pros games já. não tem que reclamar dos caras. E lá eles dão várias vertentes. E lá, dentro desse curso, eles dividem um atleta em atleta do Open, atleta dos regionais, né? E do Games. Então lá todo mundo segue um ciclo diferente. Por isso que tem uns picos, né? Que isso eu acho massa. Pro atleta, não tem frio, cara. E pro atleta também não tem calor. Então Tem ele nada. treina, seja no frio, seja no calor, seja em qualquer condição. Então o atleta ele é muito mais regrado e muito mais dedicado no seu treino, porque ele enxerga aquilo como uma profissão. Para o nosso aluno de sala, ele está aprendendo aqui o treino é importante para a vida dele também. Então, assim, a gente tem que colocar isso na cabeça dele para na hora que chegar no inverno, a aula das 6 horas da manhã, que no verão tinha 20, ter 7, É. ter 5. Então, assim, a gente tem que ir moldando isso dentro da cabeça do aluno para que a gente consiga realmente fazer um treino que todos tenham aproveitamento. Isso. Eu penso muito no aproveitamento do grupo como um todo, porque eu queria que todo mundo tivesse forte e todo mundo tivesse estrutura para fazer os watts que a gente planeja, Sim. tenha condições de fazer ring muscle up, bar muscle up, andar de handstand walk. Mas nem todo mundo aproveita por conta dessas falhas, entendeu? E sobre planejar, né, com um dia de antecedência, 2 dias de antecedência, isso aí é meio complicado, que nem eu sempre faço no domingo os treinos. Eu compartilho numa planilha do Excel para os meninos assistirem, né, para os moleques poderem ver o que eu estou fazendo e depois eu já jogo pro aplicativo. E também eu não deixo o aluno ver a semana inteira. Eu acho que no aplicativo dá pra ver, né? Dá. No Dá? Tecnofit você consegue liberar O meu 3 dias, 4 o dias meu é dele. 24 horas, Porque né? aí o aluno começa a escolher treino. É, Aham. não. Isso é Aí horrível, cara. Eu também não concordo com isso. eu já não gosto, entendeu? E assim, eu tô tirando o pé também da levada que eu tava pegando, porque eu tava programando, eu sempre programo no caderno. Meu, eu acho que o melhor jeito de você fazer é no caderno. Você faz no caderno, passa pro Excel e depois passa pro Tecnofit. Cara, muita coisa ainda, eu olho assim pro caderno e não tô satisfeito. Uhum. Então, tô tirando o pé para olhar pro treino que eu tô montando e falar, não, realmente tô satisfeito. Vou fazer esse treino para ver se é isso mesmo que tá batendo. Para até mesmo os meninos, às vezes, que tá passando o meu treino, fala, pô, Du, isso que você fez tá fazendo sentido. Isso que você tá fazendo não tá fazendo sentido aí, onde gera os conflitos entre o head coach e os coaches, né? É uma grande responsabilidade, né, cara? A montagem de treino. Até brinco muitas vezes que é muito mais fácil, não muito mais, é um modo de dizer, mas é mais fácil às vezes você programar para atleta do que você programar para o boxe. E no sentido que o atleta é o que você falou, ele tem a disciplina, ele vai estar lá. Não importa se é um dia só de força, ele vai estar lá. Ele entende a importância do que aquilo vai gerar para ele depois de 2, 3 meses, sabe? Já o aluno, eu tenho que estar conquistando ele praticamente todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar motivando ele. Por quê? Porque ele tem uma vida comum. Ele tem um chefe, ele tem uma esposa, um marido, ele tem filho, ele tem trânsito, ele tem chuva, ou ele tem calor. Tudo às vezes vira um motivo para ele não vir. Aham. Então, quando eu planejo, quando eu tô sentado montando treino, cara, às vezes você termina de montar uma semana inteira de treino, e eu sempre costumo fazer o quê? Eu monto uma semana de treino, na verdade eu monto um mês. Só que ultimamente a gente está testando algumas coisas novas, então a gente monta semanal. Muitas vezes eu monto a semana, eu fecho o computador, aí vou tomar uma água, vou no banheiro, tiro um pouco daquilo Do que eu foco. fiz, eu foco, e aí eu volto depois, abro. Aí você bate o olho e fala, cara, não, isso aqui não, acho que ficou muito aqui, ficou pouco, né? Então essa mudança, você está o tempo inteiro pensando porque você quer, primeiro, atingir o resultado, então você tem que entender que na aula você tem o cara que gosta de treinar pra caramba e tem aquela pessoa que está começando agora. O que eu faço, né? Para onde eu corro? Eu corro para o mais leve, eu corro para o mais forte, eu fico no meio. Então tudo isso é levado em consideração. Então planejar para o grupo, para mim, é muito mais difícil do que planejar para o atleta, porque o atleta tem a disciplina. O grupo, eu estou conquistando eles todos os dias para que eles voltem amanhã felizes e queiram treinar e assim por diante. É muito louco esse modo de Bem pensar. legal. Tem assim lá, o Rochas, para você entender o porquê eu faço dessa maneira, eu montei uma avaliação dos meus alunos
E aí a gente avalia a cada 4, a cada 6 meses, a gente avalia os alunos e a gente entrega uma pulseira, né? Lá dentro do meu box tem lá um quadradinho lá que ela leva para 2 ramos, né? A parte do fitness, que aí dentro do fitness eu tenho mais 2 divisões, e aí eu tenho uma outra linha que leva para a parte do performance, que tem mais 4 divisões. E aí cada divisão dessa tem umas metas. Uhum. Para eu fazer que o aluno, na hora que ele pega, por exemplo, o cara chegou lá hoje, ele vai fazer uma avaliação com a Camila e ele vai receber uma pulseira inscrito iniciante. Então, na hora que ele está na aula e eu consigo ver ali que a galera está usando a pulseira, eu consigo ver quantos iniciantes eu tenho. Até mesmo na planilha que a gente tem para ver quantos iniciantes a gente tem no todo da academia. Então, eu tendo isso em mãos, eu consigo ver, dosar isso aí. Pô, eu preciso de um treino um pouco mais suave, vamos dizer, ou eu preciso de um treino mais forte, que a galera está evoluindo. Então, essa parada de fazer a avaliação dos alunos, eu achei que me ajudou muito, cara, para eu não ficar perdido. Eu tirei. Ô, Fê, tá com a pulseirinha? Joga aqui pra gente. A gente tem na Burn também. E eu peguei da sua ideia, só que eu mudei um pouquinho. Não, imagina. Essa daqui eu também, ó, Eu quero turma. uma. Já É, pega uma vamos dessa aí. pegar. Eu lembro que o Du, na época que ele postou, eu gostei bastante, só que eu mudei um pouquinho o intuito. Eu dou para os meus alunos a bronze quando eles completam um ano. Ah, legal. Então ele renovou lá, a recepção vai dar, ó, aqui, e a gente tem uma cartinha escrevendo o porquê que ele tá ganhando aquela pulseira, qual que é o nível dele. E aí, tum, renovou o segundo ano. A minha ideia é um pouquinho diferente, mas eu peguei de você a base. Renovou o segundo ano, ele ganha uma silver. Renovou o terceiro ano, ele ganha uma gold. Legal. Todos os alunos que estão no gold, todo ano eles nas renovações eles vão ganhar outras coisas novas gold. Camiseta gold, chaveiro Oh, gold. legal. Gostei. Então fica essa dica também, Legal. ó. Vou te Galera, dar uma que tem uma aqui novinha de novo. legal. Galera, assim, é, Diferenciações no box, turma. mas olha só que legal. Você trouxe uma parada aqui que muita gente às vezes não entende, né? Quando a gente fala em comunidade de CrossFit, em comunidade, essa parada aqui que você, né, trouxe para o teu box e foi uma ideia minha, isso é uma parada de comunidade. Isso que eu acho que de vez em quando os donos dos boxes de CrossFit deveriam sentar e trocar uma ideia. E não ficar, às vezes, preso, porque, putz, o Du lançou isso, eu quero inventar a roda, vou lançar outro negócio. Não, cara, às vezes você só pode trocar uma ideia, ver o que ele acha e você gera para dentro do teu box um sentimento semelhante, mas que vai gerar uma diferença dos seus alunos. Cara, hoje eu. Eu vejo isso de vez em quando, que a galera meio fica ressentida, assim, ah, você tá fazendo tal coisa, mas eu fiz primeiro, irmão. Quem fez primeiro, irmão? Lançou isso 10 anos atrás, você só tá reproduzindo. Não, eu falo que eu hoje tirando a Burn Fox, a gente trabalha com a Skill Business com mais de 17 box. Animal. A galera vira e mexe, fala comigo. Nossa, Léo, mas eu não quero fazer isso O porque fulano tem fez. treta com tal. Aí Ribeirão não é assim? Eu falei, cara, não, já pode ter sido, mas eu falei assim, eu tenho um privilégio que acho que como eu comecei a trabalhar nessa área de gestão, hoje eu tenho uma boa relação com todos os donos de boxe em Ribeirão. Marção da Celeiro, Kaká, Dedé, Renatinho, você que não é de Ribeirão, mas da região. Todo mundo, Diego da Crane, todo mundo, Léo, me ajuda nisso. Pô, eu já fiz planilha pra galera, já ajudei, já passei. Ah, onde você comprou a pulseira? Eu comprei nesse tal. Onde você comprou a camiseta? Eu tenho uma relação muito boa, eu acho que com 99% dos donos. Outros é que não me conhecem mesmo, mas aí eu falo que eu tenho um privilégio que todo mundo aqui, pelo menos comigo, a gente se ajuda. Então isso é bem legal. Cara, isso é maravilhoso. E assim, se você é livre dessa vaidade, é ótimo É. também, né, cara? Você não tem que ficar chato. Eu não, cara, pra mim é um privilégio imenso você, um cara que tá à frente de mais 17 boxes, ter pegado uma ideia e ter transformado ela. Aham. Se adaptou pra você e ficou boa pra você. Eu acho que a galera precisava trabalhar um pouco mais esse mental, assim. Né, galera, tipo, de cidade, tem isso muito. Ah, já fez, não vou fazer. O Du da tribo, meu parceiro, sempre. Léo, como que você fez? Assim, assim, assado. Não, beleza. Vou fazer. Não, demorou, Du. Cada um. Você vai olhar na rede social, por que que eu vou falar não pra você? Eu venho num curso online. Tipo, mano, por que que eu vou deixar de. Se o cara pediu minha ajuda, por que que eu não vou ajudar ele? Eu acho isso. E, assim, é uma das paradas, cara, que eu vejo lá aqui nos Estados Unidos, os caras são muito fortes. Ó, e quando eu tive lá, na mesma rua da PIC 360, que é onde o Noah treina, tem mais 3 boxes de CrossFit na mesma calçada. Cara, é um do lado do outro, assim. E, tipo, os caras às vezes fazem treino que começa num box e acaba no último box da rua. Massa Cara, demais. é massa demais. Entendeu? Então, assim, eu acho que a galera
precisava dar uma... É uma outra cultura, uma né? outra cultura, cara. Ainda tá um pouco na frente, né? A Não, cultura do esporte pra gente ainda, ela é um pouco ainda, ela não é tão difundida, né? Hoje mesmo eu tava vindo pra cá, pra Ribeirão, e eu tava escutando um podcast, né, dos sócios lá com o Renato Cariani, né? Falando sobre empreendedorismo na área fitness, né? O quanto é gigante isso, né? Mas também quanto ainda é uma área inexplorada, né, cara? A gente aí tem, se a gente for pensar, né, boxe e crossfit, a gente vê lá fora, tem aulas lá fora, nos Estados Unidos, cara, é só acima de 60. Aulas acima de 60, tudo cabelo branco, né? A gente aqui, pra ter um acima de 60, 65, a gente tá quase pagando pra ele treinar, né? Pra ele poder mostrar pras pessoas, é diferente, né? Então acho que a cultura do esporte é muito diferente. E a gente tem que fomentar isso, né? Essa união nossa, em São Paulo eu tenho alguns amigos que são donos de boxe, que a gente tem grupo e o tempo inteiro. Cara, alguém aí, pô, esse mês aí tiveram quantos experimentais tiveram? Ah, eu tive tanto, pô, legal. Aqui eu tive também tanto. Como é que tá fechando? A galera tá fechando, não tá? Porque você troca uma ideia, né? Pra você fazer esse Eu levantamento, tenho né? muito essa troca também. Eu tenho muito com o Márcio da Celeiro, direto. Marcião, como tá o mês? Frio, né? Ô, e aí, caiu tanto? Ó, Léo, tá. Se experimental não tá legal. Léo, aqui também. Aí, Diego também, ô, como que tá aí? Ah, então, tá tudo bem, galera. A gente tem essa troca. Cara, eu sempre tento fazer essa troca com a galera do grupo dos afiliados, né? Que eu tô ali, eu acompanho algumas coisas, né? De vez em quando eu viajo para última vez eu viajei para São Paulo para conhecer alguns boxes e trocar uma ideia com a galera. Eu vejo que a galera tem as mesmas dificuldades, às vezes tem as mesmas dores, entendeu? E aí você vai aprendendo e você vai trazendo, você leva conhecimento, você traz conhecimento também. Então é de duas mãos, né? Eu acho isso legal. Isso aí deveria ser mais explorado ainda, principalmente dentro da galera do CrossFit que trabalha com aula dada, com aula em grupo, que é o que assim é o grande diferencial do fitness nesses últimos tempos. Pra vocês terem uma noção, o Fit Dance. Por que o Fit Dance estourou? Aula em grupo, cara. Um cara dando 50 mulher numa sala. Quando o cara do Fit Dance muda de academia, 50 mulher acompanham o cara. Entendeu? Então, assim, essa parada de estar mais próximo, de levar, cara, precisa acontecer e precisa acontecer urgente. Porque senão a galera acaba se perdendo. Essas trocas é legal mesmo. Eu acho que São Paulo deve ter menos essa situação chata de cidade pequena, que acho que cidade de São Paulo a galera normalmente, pô, ela não vai atravessar 30, 40 minutos para ir pro outro box. Aqui a galera tem medo de achar que, putz, eu passei o negócio para ele. Acho que muita gente sabe, outros donos, que eu entrego uma cartinha pro aluno de boas-vindas em casa. Acho que muitos já devem ter, pô, pode fazer, tipo, tá tudo bem, é a sua cartinha, seu aluno vai ficar feliz. Ele não vai olhar, ele nem vai conhecer a cartinha da Bernie Fox, ele vai adorar aquela cartinha. E eu já vi gente falando, ah, Léo, essa ideia foi sua. Eu falei, meu irmão, o que eu tenho? Nada se cria, filho. Exato. Então, Tão maluco isso, cara, porque assim, quando eu tava estagiando, eu fiquei um tempo lá nos Estados Unidos, estagiando num box de crossfit chamado Costa Medo. Não foi um estágio muito longo, mas eu consegui aprender algumas coisas com os caras lá. Eles falam que a comunicação é a melhor chave para qualquer sucesso. Então, assim, tenta se comunicar com um cara que é próximo, ver se ele tem alguma dificuldade, oferece para ele alguma vantagem também. Tenta não deixar tão restrito o acesso do teu aluno. Às vezes, se um aluno, por exemplo, um aluno seu quer ir treinar num outro box, e ele volta e ele treina, cara, você não tem que ficar nervoso com ele. Você tá fechando a porta com ele da comunicação. Eu já tive muito disso, cara, porque eu tô num lugar em São Paulo, o meu bairro em São Paulo, ele é um bairro onde a galera trabalha muito fora, viaja muito, tem trabalhos importantes, né? Então acabam viajando muito e tipo era muito legal antes assim, quando a galera voltava e falava, cara, fui, treinei em tal lugar, pô, mas seu treino mas seu treino é diferente, tal, pô, seu treino é forte, seu treino é legal, pô, senti falta, né? Então é bacana porque quando eles experimentam outros lugares, ele até consegue até fazer uma comparação positiva, né? Às vezes ele acha que esse negócio aqui tá ruim, às vezes ele vai em outro lugar, ele vê que não, cara, até que tá legal, né? Então tem tanto o lado positivo quanto o negativo, né? Aluno que viaja fala, pô, vi tal coisa em tal box que eu acho que seria legal, não sei o quê, pô, bacana essa ideia. Vamos pensar assim e tal. Então acho que é importante você ter essa liberdade, né? Porque você tem a confiança no seu trabalho, né, cara? Então a liberdade que você tem pra galera conhecer outros lugares. Conhecer assim, né? Não sair do seu box pra treinar em outro, mas numa viagem, numa eventual viagem,
eu conheço muita gente, né, dentro do CrossFit, então meus alunos já sabem. Ó, tô indo viajar pra Santa Catarina, pra Florianópolis. Qual box? Eu falo, pera aí que eu vou ver. Aí vejo lá os boxes que eu conheço, falo, ó, tem esse, esse, esse. Se for, me fala que eu já entro em contato com lá com o cara. Puta, eu vou. Então eu já ligo, mando uma mensagem, Instagram, WhatsApp, alguma coisa. Falo, ó, tem 2 alunos meus indo aí e tal. Beleza, tá em casa. Então é essa a comunidade que você consegue ter, né? Se perder um pouco disso, pode ser por causa dos egos, dos valores, alguma coisa e tal. Mas eu acredito que a gente tem que resgatar, né? Eu tenho isso em São Paulo, não é com todos os boxes também, alguns boxes, mas tem que resgatar. Senão... Uma das coisas que eu aprendi com o Maximilian, que eu aplico aqui, né, para alguns alunos que me dão a liberdade, é o seguinte, ele falou assim, ó, se um seu mudar de cidade, tenta saber qual cidade que ele foi, abre lá o Maps Eu faço isso. e vê lá qual é a parada lá e liga lá e marca uma aula experimental toda. Acho que a gente já trocou essa ideia, né? Já. E eu faço isso. Hoje tem um aluno meu que foi para Jundiaí, e aí abriu ali em Jundiaí, e ali tem 3 lugares ali que eu conheço ali, que é a Barra Boot, né? Tem ali a Lequi, que é perto ali, e tem uma outra CrossFit, que não é CrossFit, mas ela é um box do menino lá que faz parte da planeta do Neto. Marquei aula experimental para eles nos 3 lugares. Pra eles conhecerem, entendeu? E aí eles conheceram, foram lá, se apresentaram, aí a galera, pô, conheço teu coach, pô, sai daqui e tal, pô, então seja bem-vindo. Então a recepção é diferente. Até tive um feedback de um dono de CrossFit quando eu liguei, ele falou assim, mas você é o que dele? Eu falei, não, eu sou o coach, eu sou dono do box. Mas você faz isso? Eu falei, mas qual é o problema? Porra, cara, você tá na frente, hein? Eu falei assim, bom, ainda bem que agora você pode fazer também. Você pode estar também. Você pode fazer também, né? A galera Você na frente parece também. que quando outro dono, outro coach faz algo legal, diferente, ele fica com inveja e não fala, pô, que massa, quero fazer isso também. Ah, não. Ah, se ele já fez, então já deu. Eu vejo Tá muito faturando. isso. E acredito que outro dono também que eu tenho uma amizade que eu conheci em 2000 e acho que eu nem tinha boxe quando eu conheci ele, em 2014, é o Bruno da P9, não sei se você conhece, da de Campinas. Já, Vanessa. você já me falou dele. A gente troca, já fizemos Zoom várias vezes, troca informação, troca ideia, troca dica. E acho que os dois cresceram muito com isso. E acho que, tipo, as pessoas, os donos e os coaches também têm que buscar esse conhecimento com outras pessoas que vocês têm como exemplo. Não fique, tipo, o cara é bom, mas vou ficar com inveja que ele é bom. O box dele tá bombando, vou ficar com inveja, vou ficar desejando mal. Não, tenta trocar uma ideia, tenta absorver com E ele. às vezes até a gente que tá próxima, né, É. cara? Às vezes você tem uma pessoa próxima de você que tem um conhecimento tão grande, uma pessoa que tem uma experiência e dentro do CrossFit especificamente tão grande, e às vezes você não tem não pergunta nada para esse cara, né? Não chega do cara e fala assim, cara, eu quando tô do lado de pessoas que eu acho que eu conheço, que eu sei que tem conhecimento, cara, mas como é que você faz isso? Mas como é que você faz aquilo? Mas você faz o como? Mas e tal, e tal? Porque você tá buscando, né? Até a hora que o cara fala, não, deixa eu perguntar também, eu também quero saber também, né? Porque senão você vai puxando, né? E eu acho que é essa troca, né? Às vezes você vai buscar muito longe, você tem perto de você, às vezes, e vai buscar longe, né? Cara, eu vou te falar um negócio. Quando eu estagiava na Ribeirão, eu fiz isso com o Armando, irmão, que eu perguntei para ele o que eu pude aproveitar do conhecimento dele, da expertise dele com programação, com treino, com aula. Eu me modulei muito nele, cara. Porque isso é bacana. E o mais legal de tudo, ele não tinha problema em nenhum de explicar isso. Então, essa era uma troca muito massa de você perguntar pro cara, o cara poder te explicar. Eu faço isso também com o Yopt, né? Ligo para ele, mando mensagem, a gente faz videochamada. Mano, não tem problema nenhum de me explicar como é que faz, porque ele sabe que depois é mais uma pessoa que vai tentar transmitir algo bom. Eu vejo muito isso, sabe? Principalmente dentro da galera lá da CrossFit, que faz evento. Eles não têm problema nenhum explicar os processos que eles fazem para poder fazer algo bem feito. E eu acho que a gente precisava aprender muito disso. Então hoje, quando alguém me acessa e me pergunta, mano, não tenho problema nenhum em falar. Ontem eu falei pra minha namorada, futura noiva, eu falei o seguinte. Falei assim, amor, quando eu ficar famoso, porque ela tava vendo um story de um carinha famoso que ele tá falando que o namorado mandou uma mensagem, acho que um tal de Álvaro, eu não conheço. A namorada do cara mandou uma mensagem que o namorado tava na mesma academia com ele que queria que tirasse uma foto. O cara tem 10 milhões de seguidor, só que ele faz questão de responder todo mundo no store. Eu falei, quando eu ficar famoso, vou fazer igual esse cara. Eu vou parar uma hora e vou ajudar todo mundo lá no store pra poder ter a troca com todo mundo. Hoje em dia, a galera me manda, eu passo meu WhatsApp na hora. Ou me manda uma mensagem lá.
Ontem eu fiz um negócio da campanha no Instagram da Skill Business, tem 200, 300 seguidores. Os 3 caras falaram, Léo, me ajuda na campanha. Mandei 3 vídeos de 3 minutos pros caras. Então acho que quem quer buscar conhecimento tem que estar, pode achar próximo, pode achar na internet, mas não tenha ego de às vezes o cara tá do seu lado. Às vezes, eu e o Rocha, a gente trocou a vida toda. O Rocha tem muito mais conhecimento que eu, muito mais experiência. Já suguei muita coisa, acredito que hoje ele também consegue sugar muita coisa minha. Então, acho que na reflexão hoje não mudamos todo o assunto aí do. Acho que a conclusão não é nem de treino, é isso de você buscar conhecimento para E quanto crescer. mais você ensina, né? Mais você aprende, né, É, cara? exatamente. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, quando você vai ensinar alguém, você pensa, se analisa, porque você sabe que você está passando a informação, né? Você não pode Então, eu não passar posso coisa errada. passar qualquer coisa ou de qualquer jeito, uma informação errada, né? Eu vou tentar passar o certo, e se eu não sei, eu vou dar uma estudada de novo, vou dar uma revisada, né? Às vezes a gente tá o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro estudando, mas a gente vai estudando cíclico, né? A gente não fica ali, às vezes, só na mesma coisa, a gente vai mudando, vai indo pra frente, né? Então, às vezes, você tem que voltar um pouco e ler de novo e aprender, mas eu acho que trocar, e eu acho que, às vezes, falta isso dentro dos box. É uma coisa que eu quero fazer mais, é justamente isso, essa troca entre os treinadores. Seja estudando um artigo de fisiologia, estudando sobre um movimento, conversando sobre como eu posso atender melhor esse aluno, entendeu? Eu acho que é uma coisa que dentro dos box está faltando. Eu acho que precisa ter mais essa troca entre os coaches. Acaba que todo mundo hoje, a gente entende que a vida do professor é uma vida corrida, né? Então, às vezes o cara dá aula aqui, dá aula lá, dá aula tal, ele dá muitas aulas para poder fazer ali o seu dinheiro. E às vezes você tenta marcar uma reunião e não consegue, né? Com ninguém, porque nunca ninguém pode, porque nunca ninguém tem horário. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer com qualidade, é uma coisa que a gente faz aqui na Burn, mas fazer com qualidade mesmo para poder ampliar não só a reunião física ali para discutir um assunto, mas reuniões que vão engrandecer ainda mais o seu box, né? Então, uma troca com o professor, porque às vezes você tem um professor, você monta a planilha, você tem um professor que às vezes não concorda, né, com alguma coisa ou outra, mas o cara nunca fala. Então, também ele nunca fala. Então, a partir do momento que ele fala para você, opa, vamos ter uma troca. Vamos aí, o que você pensa? O que você leu sobre isso? O que você pode me trazer de novo para a gente poder discutir? Pô, legal, esse ponto de vista que você colocou, bacana. Então, acho que a gente tem que engrandecer isso daí, meu, Show de crescer. bola. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de opinião e de às vezes entender o lado dos outros, né? Porque a gente tem duas óticas, né? Sempre de dois lados assim. Então é legal você parar para ouvir, parar para ter essa percepção. Que nem eu tenho um aluno que já sabe tanto o jeito que eu monto treino que às vezes ele monta um treino e me mostra, ó, eu vou fazer isso aqui lá em casa. O que que você acha? Meu, mano, aprendeu vendo e tá ali, né? Não é formado, não sabe, mas ele sabe que encaixa cada coisa no canto. Aham. Entendeu? Isso é legal. Aí você vai e às vezes você explica o porquê ali pro aluno. Ó, cara, você tem que fazer assim, coisa assim, assado. Você tem que respeitar isso aqui, pra você poder amanhã estar aqui tá bem. Então, cuidado para não sobrecarregar demais. Isso é legal, cara. Eu vejo isso com muito bons olhos, né? Algumas pessoas ficam meio magoadas, né? Principalmente fala assim, pô, o aluno tá querendo montar treino. Mas, cara, não, cara, se ele já tá com a vontade de montar, ensina ele para ele fazer o menos errado possível. Às vezes vai fazer errado, mas só ele diminuir a faixa de erro dele já é grande. Já é alguma É coisa legal, já. cara. Eu sou muito dessa opinião. Turminha, vamos encerrar por hoje. Du, muito Valeu, obrigado pela sua presença. valeu, Du. Cara, Foi uma honra. muito obrigado vocês aqui, né, do Skillcast de estar me proporcionando esse momento aqui de compartilhar um pouco com vocês. Legal. Né? Fica aqui o convite para vocês ir lá conhecer meu box no que tá no lugar novo, né? Tá lindo, tá lindo. Cara, eu pareço um nome, de cada 2 anos eu tenho que mudar de lugar. Eu já mudei pela terceira vez já. Então, assim, vocês têm que ir lá conhecer o jeito lá, o jeito que ficou cada coisa. Vai ser um Sim. prazer receber vocês lá. Rocha, muito obrigado também. Valeu, Léo, valeu. já agradeci. Galera, muito obrigado. Valeu, galera. Que vocês precisarem de mim, só me procurar no Instagram Tamo aí ou no WhatsApp. Tamo juntão. Tamo junto, galera. Valeu, Valeu. galera.